Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu vou fazer finalmente a última parte da minha Bookshelf Tour, que é a parte dessa estante aqui, que fica na minha escrivaninha. Então aqui é meu local de trabalho, meu local de leitura, e eu tenho uma, duas, três prateleiras com livros relacionados à educação e a letras. Vou começar então com essa prateleira aqui de cima, que é a prateleira com os livros relacionados à área de educação. Mas antes eu vou mostrar aqui esses 5 livros que eu tenho da coleção Grandes Mestres da extinta Editora Abril. Eu tenho então o Modigliani, Kandinsky, Renoir, Salvador Dalí e Van Gogh. Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, do Paulo Freire. O livro de marcar livros. Aqui eu tenho também alguns gibis que eu guardei, os outros eu já doei. Então não vou mostrar, mas tem gibi da Luluzinha, da Mafalda e da Turma da Mônica. Educação Inclusiva, Escolarização, Política e Formação Docente, organizado pela Rita de Cássia Barbosa Paiva. Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem, do Alan da Rosa. Guia Prático do Alfabetizador, da Marlene Carvalho. Educação e Mudança, do Paulo Freire. Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Letramento, um tema em 3 gêneros, da Magda Soares. Esse é um livro de artes também que está de intruso aqui, mas é um livro sobre o Kate Haring. Quanto Vale um Professor, do Celso Antunes. História na Sala de Aula, Conceitos, Práticas e Propostas, organizado pelo Leandro Carlau, com a participação de diversos outros escritores. Educação Especial no Brasil, História e Políticas Públicas, do Marcos Mazzotta. Inclusão Escolar de Alunos com Necessidades Especiais, da Rosana Glá e da Márcia Plett. Estratégias Educacionais Diferenciadas para Alunos com Necessidades Especiais, da Rosana Glatt e também da Márcia Plett. Escola e Inclusão, da Aurora Ferreira. Atividades artísticas para trabalhar com diferentes grupos. Histórias de Quem Gosta de Ensinar, do Rubem Alves. Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente, do Rubem Alves. Amor pela Arte, os Museus de Arte na Europa e Seu Público, do Pierre Bourdieu. Fazer e Ensinar História, de Selva Guimarães Fonseca. Aprendendo História, Reflexão e Ensino, de Marieta de Moraes Ferreira e Renato Franco. Desenvolvimento e Aprendizagem, organizado por Alisson Carvalho, Fátima Salles e Marília Guimarães. Ensino de História nos anos iniciais do ensino fundamental, Metodologias e Conceitos, de Márcia Hippolide. Problemas de Aprendizagem, de Elizabeth da Assunção José e Maria Tereza Coelho. Mais um gibi perdido aqui, Luluzinha, Primeiras Histórias. São os quadrinhos clássicos dos anos 40 e 50. Andar Entre Livros, a Literária na Escola, de Teresa Colomer. Uma Professora Muito Maluquinha, do Ziraldo. Educação Não Violenta, Como Estimular Autoestima, Autonomia, Autodisciplina e Resiliência em Você e nas Crianças, da Elisama Santos. Ensinar História, de Maria Auxiliadora Smith e Marlene Cainelli. Alfabetizar e Letrar, um diálogo entre a teoria e a prática, de Marlene Carvalho. Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, do Edgar Morin. Jogos para a Estimulação das Múltiplas Inteligências, do Celso Antunes. Agora alguns livros de artes. Arte para Criança, que é o nome da coleção. Era Uma Vez 3, inspirado nos quadros do Alfredo Volpi, escrito por Ana Maria Machado. Fazendo Arte, projetos inspiradores em obras-primas para crianças e adultos recriarem juntos, de Maja Pitamik. Arte Africana, de Hildegard Feist, também de Delgar Feist, Pequena Viagem pelo Mundo da Arte. Conhecendo o Ateliê do Artista, sobre pintura, de Lígia Rego, Lígia Santos e Tati Passos. Entendendo a Mulher na Arte Brasileira do Século XX. Aqui embaixo eu tenho alguns livros da área de letras, língua portuguesa e literatura. Inclusive, aqui a maioria desses livros eu ganhei de uma professora da faculdade. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei todos os livros que ela me deu. Vou deixar linkado na descrição para vocês e nos cards também. Teoria Literária, de Eduardo Portela e outros autores. Antologia Nacional, organizada por Fausto Barreto e outros escritores. A Linguagem Literária, de Domício Proença Filho. O Fantástico, de Selma Calasanz Rodrigues. Concordância Verbal, de Maria Aparecida Batega. Versos, Sons, Ritmos, de Norma Goldstein. Nueva Crônica e Buen Gobierno, de Guamán Poma.
Como Analisar Narrativas, de Cândida Vilares Gancho, O Romance Picaresco, de Mário Gonzalez, Semântica, de Rodolfo Hilário e João Vanderlei Geraldi, Gilberto Freire, Literatura, Mestiçagem, Ambientalismo, Turismo, Arquitetura, Regionalismo e Política, de Maria Inês de França Roland, Literatura Comparada, de Tânia Franco Carvalhal, La Poesia Hispano-Americana del Siglo XX, de Teodísio Fernandes, El Barroco Literário Hispânico, de Emílio Carrilha, Teoria da Literatura, uma introdução, de Terry Eagleton, Nueva Novela Latino-Americana, com Vargas Llosa, Aguinaga, Rama e outros, Coesão e Coerência Textuais, de Leonor Lopes Fávero, Para uma Nova Gramática do Português, do Perini, Gêneros Literários, de Angélica Soares, Períodos Literários, de Lígia Cadermatori, O Tempo na Narrativa, de Benedito Nunes, Introdução ao Estudo da Literatura, de Álvaro Cardoso e Carlos Alberto Vecchi, Leitura de Poesia, organizado pelo Alfredo Bozzi, Da Profecia ao Labirinto, de Vera Lúcia de Figueiredo, Pós-escrito ao Nome da Rosa, de Humberto Eco, Conceitos Fundamentais da Poética, de Emil Steiger, El Realismo Mágico en la Novela Hispano-Americana, de José Luiz Sanches Ferrer, Análise Estrutural de Romances Brasileiros, de Afonso Romano de Santana, Ensaios e Comentários, de Antônio Cândido, Órgão Monumento da Civilização Latino-Americana, de Carlos Lucas de Souza, Como Fazer uma Tese, de Humberto Eco, uma revista chamada Voces, que é uma revista do Peru, de Lima, Guia Prático de Monografias, Dissertações e Teses, Elaboração e Apresentação, organizado por Lara Bezon, Teoria da Literatura, de René Vellec e Austin Warren, Movimentos e Estilos Literários, de Benjamin Abdala Jr., Poesia Barroca, Antologia do Século XVII em Língua Portuguesa, de Nadia Paulo Ferreira, uma obra do cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, Taller de Narrativa, de Laura Freixas, E Testemunho na Literatura Latino-Americana, que é um livro resultado de um congresso de 1991. O Canto e a Memória, História e Utopia no Imaginário Popular Brasileiro, de Silvano Peloso. Literatura através da Análise, de José Maria de Souza Dantas. Um livro sobre Machado de Assis, organizado por diversos autores. Idade e Literatura, organizado por diversos autores. Avatares da Modernidade, organizado por vários autores. Outros e Outras na Literatura Brasileira, um livro de ensaios, organizado pelo Wellington de Almeida Santos. Peregrinação e Poesia, de Maria do Amparo Tavares Castro Alves, e o poema lírico, de Telenia Rio. São na Realidade em São Bernardo, de Godofredo de Oliveira Neto. Cultura Brasileira, Temas e Situações, do Alfredo Bozzi. O Encontro entre Bandeira e Senhor, de André Gardel. A Modernidade e os Modernos, de Walter Benjamin. La Literatura Latino-Americana como Processo, organizado por diversos autores. A Cidade das Letras, de Angel Rama. História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi. A Literatura Brasileira através dos Textos de uma Sal de Moisés. O Gesto e a Palavra, Memória e Ritmos, de André Leroy Gohan. Literatura Portuguesa, de Medina Rodrigues e outros autores. Subjetividades em Devir, Estudo de Poesia Moderna e Contemporânea, organizado por Célia Pedrosa Ida Alves. Um livro sobre verbos em espanhol. Análise de Literatura Hispano-Americana. Valle Inclán e la Novela Popular, La Cara de Dios, de Catalina Míguez Vilas. Literatura Hispano-Americana, Escrituras, Autores, Contextos, de Alfredo Vairavé. Formação da Literatura Brasileira, Monumentos Decisivos, de Antônio Cândido. A Literatura Brasileira, Origens e Unidade, volume 1, de José Aderaldo Castelo. E a Literatura Brasileira, Origens e Unidade, volume 2, também do José Aderaldo Castelo. E vamos agora, então, para a última parte, que é essa daqui. Dicionário espanhol e inglês, dicionário em inglês, mais um dicionário, português e inglês, Dicionário da Língua Portuguesa, o Mini Aurélio, Mini Gramática, do Hernani Terra, Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, Arte Poética, de Aristóteles, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, do Antônio Geraldo da Cunha, Manual de Português do Vestibular, de Celso Cunha, Redação com Base Linguística e não na Gramática, de Diógenes Magalhães, Uma Escola para o Povo, de Maria Tereza Nidelkoff, Literatura Infanto-Juvenil e Seus Caminhos, 100 Dicas para Novos Autores e Outros Nem Tão Novos, da Janaína Rico, O Livro das Figuras, do Guinho Frazão, Língua Portuguesa, Reflexões sobre Descrição, Pesquisa e Ensino,
organizado por Cláudio César Henriques e Darcila Simões. Uma breve história da literatura, do John Sutherland. Estilos de época na literatura, de Domício Proença Filho. Curso de Linguística Geral, do Soci. Fundamentos da Linguística Contemporânea, de Eduardo Lopes. Introdução à Linguística 2, Princípios de Análise, organizado pelo Fiorin. Introdução aos Estudos Literários, do Eric Orbach. Escrever para não enlouquecer, do Charles Bukowski. Roteiro de Leitura, Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Espanha em sua literatura, de Nicholson Adams e John Keller e Rafael Aguirre. Poética, Como Fazer Versos, do Vladimir Mayakovsky. Uma Teoria do Poema, do Domingos Carvalho da Silva. Estudos da Literatura Clássica Americana, do Lawrence. Roteiro de Leitura, Poesia Concreta e Visual, de Filadelfo Menezes. Crítica e Valor, produzido na Fundação Casa de Rui Barbosa, organizado por Célia Pedrosa e outros autores. Noções de Histórias das Literaturas, de Manuel Bandeira. Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Sintra. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, do Segala. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, do Antônio Geraldo da Cunha. Palavras e Origens, de Gabriel Perissé. Um Dicionário Infantil, o Livro da Literatura. Grammar in Use Básica e Grammar in Use Intermediário. É isso, gente. Essa foi a minha Bookshelf Tour dessa parte aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.